Boa noite, estamos aqui para mais um seminário aberto do Instituto Langage. Hoje a gente conta com a presença de Marcos Pessoa e Janaína Rosado. Já gostaria de agradecer aí a disponibilidade de vocês. Não sei em que ordem vocês combinaram de falar, então vou apresentar aqui um pouquinho primeiro a Janaína. Ela é doutora em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, com estágio doutoral na Universidade de Paris 8. Mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia e pedagoga pela mesma universidade. É professora nos cursos de graduação e orientadora nos cursos de pós-graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano e coordena o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, cadastrado no CNPq. Marcos Pessoa é doutor em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia e Sciences d'Education da Université Paris 8, membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise, Educação e Representações Sociais e do Centre Interdisciplinaire de Recherche, Culture, Education, Formation, Travail. Ele é bacharel em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia e mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia. Acho que vocês viram no na nossa divulgação que eles vão falar de um material que está sendo lançado em breve aí, né, pelo Instituto Langage, em homenagem ao professor Leandro Lajonquière, que é um livro sobre educação e psicanálise, que faz parte da coleção, que o Leandro Lajonquière coordena na editora do Instituto Langage. Então, eles vão falar um pouco do texto deles. Nosso formato, para quem está vindo hoje, é de uma fala disparadora em torno de 30 minutos. Neste tempo, a gente pede para que os microfones fiquem fechados, as câmeras abertas, se for possível, para ser mais convivial, e depois, então, a gente abre para uma discussão. Tá bem? Então, agradeço a presença de vocês e passo a palavra à Janaína e ao Marcos. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu começo a minha fala agradecendo, eu quero agradecer ao convite de Érica e da editora Langage para compartilhar um pouco com vocês sobre a construção e organização desta coletânea. Érica, eu quero pedir para que quando meu tempo estiver se esgotando, você me avise, por favor, tá? Acho que eu vou utilizar uns 15 minutinhos. Tá legal. Certo? Obrigada. Então, gente, eu vou começar falando direto, a Érica já nos apresentou. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, apresentando o trabalho que a gente fez no ano passado, 2020, em parceria com a editora Langage. E também porque nós temos uma motivação especial, que é homenagear o professor Leandro Lajonquière. Então, eu gostaria de começar dizendo que o livro, motivo do nosso encontro de hoje, ele carrega um duplo propósito. O primeiro deles foi a maneira que os alunos e ex-alunos, né, nós alunos e ex-alunos do professor Leandro de Lajonquière, encontramos para homenageá-lo, por ocasião de seu 60º aniversário. Né? Então, esse foi o maior motivo, né? A gente quis uma forma de homenagear esse professor que para a gente é tão importante. Ao mesmo tempo que fazer difundir os ensinamentos que nos foram dedicados por ele durante seus seminários, aulas e orientações, a fim de contribuir com o atual debate em torno da psicanálise aplicada ao domínio da educação. Né? Então, o ânimo para reunir neste livro textos que apresentam diferentes estudos psicanalíticos a respeito da educação é o efeito da circulação da palavra no percurso formativo de pesquisadores e pesquisadoras de diferentes regiões do Brasil, sob a orientação do professor Lajonquière. Os escritos aqui compilados, né, nesse texto são diferentes modos de fazer com aquilo que nas palavras desse professor nos soou de forma muito enigmática. O livro, ele apresenta um quadro de produções abordadas a partir de múltiplas entradas, vocês vão perceber. O conjunto está organizado em 3 eixos semânticos e é precedido por um texto de Lajonquière, onde ele retoma as linhas de força de um ensino de 30 anos no ir e vir entre a Argentina, o Brasil e a França. A primeira parte desse livro refere-se à questão da docência,
Na segunda parte, encontramos textos voltados a discutir o problema da inclusão escolar, enquanto que na última sessão nos dedicamos a abordar aspectos da linguagem. E é na parte referente às questões da docência que meu texto, ele se insere. Né? Então, meu texto, ele é intitulado Docência, Vocação e Implicação da Palavra. Nesse texto, eu faço algumas reflexões sobre a docência e a palavra, que tanto circulou nos encontros com o professor Lajonquière, né? Tanto aqui no Brasil, quanto no período que estivemos na França, sob a orientação dele. Eu faço essa abordagem entre docência e a palavra a partir do conceito de vocação. E aí, eu chamo vocês a refletir aqui comigo um pouco, que em virtude do seu agir, o professor recebe uma série de denominações. Vocês vão, com certeza, se lembrar de algumas que eu vou colocar aqui agora. Então, a gente já ouviu dizer que o professor é mediador, facilitador, intermediador, mestre, ensinante, tio, educador, orientador, guia, até guia eu encontrei na pesquisa, sistematizador, provocador, arquiteto de percursos, etc. Então, essa multiplicidade de termos, ela diz justamente do debate instaurado no Brasil em torno da docência. Ninguém nasce professor, ninguém nasce docente, mas tampouco torna-se de uma hora para outra, né? Então, parafraseando aqui, citando Freire, Paulo Freire, nosso patrono, nosso eterno patrono, que ele diz o seguinte: a gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. No entanto, fecha aspas, no entanto, a formação docente não se atém a uma lista de competências e habilidades a serem adquiridas, mas antes a um percurso que proporciona aos futuros docentes uma passagem do fazer discente para o fazer docente, embasado na reflexão e na criatividade. Freire aponta elementos indispensáveis para se pensar a formação do professor, não é? A prática, a reflexão sobre a prática e a ideia de percurso daquele que se move no lugar de discente para o de docente são pontos incontornáveis para se pensar a própria docência. E é nesse sentido que os trabalhos de Lajonquière permitem-nos pensar esse tornar-se professor. Tornar-se professor a partir do resgate da questão da vocação, que é isso que o texto aborda. Né? De acordo com Lajonquière, o professor, como qualquer outro profissional, é vocacionado, ou seja, chamado a seu ofício por aquilo que desponta no interior do processo de vir a ser, como uma forma de apelo a saldar uma dívida simbólica. E aí, quando a gente vai pesquisar sobre o termo vocação, a gente encontrei em Da Cunha, a seguinte explicação: ele diz que o termo vocação carrega o sentido do ato de chamar e, por extensão, tendência e aptidão. Ele é derivado do verbo latino vocare. Vocação tem a origem da palavra vox, né? Isso tudo para a gente poder compreender de que lugar a gente está falando de vocação aqui. Então, ao falar de vocação, a gente se remete diretamente à dimensão da palavra enunciada, né? Podemos dizer desse modo que toda vocação é efeito de uma evocação, de um apelo ao grande outro, um apelo do grande outro, melhor dizendo. Propomos, então, precisamente pensar o tornar-se professor como uma tentativa singular de cada candidato em desdobrar para si essas questões. No Brasil, eu sei que no Brasil a gente presencia uma polarização sobre o tema vocação. Toda vez que a gente fala em vocação, existe aí uma polarização. Enquanto temos a ala das pessoas, né, que sustentam a ideia de que a profissão docente pressupõe sacrifício e trabalho não remunerado, dignamente, uma vez que ser professor é padecer no paraíso, por outro lado, temos os defensores da supercapacitação técnico-metodológica como uma maneira de conceber o tornar-se professor. Ora, é preciso deixar de lado esta polarização dos entendimentos, uma vez que se a gente adota, né, se adotarmos
uma postura que eu chamo de lispectoriana, do ou isto ou aquilo, podemos incorrer em um erro que os franceses costumam chamar de jogar a criança fora com a água do banho. Ou seja, de que não devemos assumir, a gente não deve assumir um pensamento maniqueísta, né, sobre esse tema, e rejeitar o que pode ser uma questão importante para compreendermos a escolha e a permanência na docência, para além de criar uma imagem sagrada e penitente do professor. Então, nesse trabalho, nesse texto que está no livro As Abelhas Não Fazem Fofoca, As Abelhas Não Fofocam, vocação é compreendida como um apelo, efeito ou eco de um trabalho psíquico ou operação subjetiva, qual seja a de passar da posição discursiva de discípulo a mestre. Este chamamento não se refere, então, às ideias sobre predisposição inata ou dádiva divina. Não tem nada a ver com isso. Antes, nós pensamos vocação como aquilo que chama intimamente a pessoa a se lançar ou projetar na ação. Assim, para a gente, para nós, a vocação é a expressão de investimento libidinal e implicação em um labor. Cada um diz de si mesmo por meio de suas escolhas, é o que a gente acredita, é o que a gente defende no texto. Sendo estas efeitos de operações inconscientes. Dito de outro modo, não há eleição de uma profissão sem implicação subjetiva. E aí, mais uma vez, eu chamo La Jonquière, ele aparece muitas vezes no meu texto, porque ele foi minha grande inspiração para escrever esse texto. A gente discutiu muito sobre esse assunto, e eu mudei o meu pensamento sobre vocação depois de inúmeras discussões e conversas, tanto presenciais, na época que eu estava lá, como aqui, por meio da tecnologia que a gente tem disponível, sobre essa questão da vocação e a relação com a docência, né? Então, o La Jonquière, ele aparece muito no meu texto, porque eu bebi muito do que ele escreveu, do que outros autores também, para poder escrever o texto, mas principalmente do que ele traz como pensamento do que vinha a ser vocação. Então, ele diz o seguinte, que quando nós somos neófitos, aspirantes a uma profissão, adquirimos uma dívida, ao sermos acolhidos como discípulos, reconhecidos em nosso desejo de saber por esse outro que, na posição de mestre, nos endereça a palavra. Isso é muito importante. A implicação deste mestre no ato de ensinar ou professar deixa uma marca ou um traço no destinatário do ensino, que é o aluno, né? Essa marca ela reinscreve-se, na verdade, como dívida simbólica, à medida que o destinatário da palavra professoral se forma, aprende. Então, gente, trata-se de uma dívida simbólica, visto que se passa no campo da palavra e da linguagem. Aquilo que é professado pelo professor pertence, em última instância, a uma tradição professoral que transcende sua pessoa. Os professores assumem o lugar de alguém que vai transmitir para seus alunos um saber recebido de geração anterior e do qual foram beneficiários também. Dessa forma, podemos falar de uma função, ou seja, de um lugar que se ocupa no campo simbólico. Esta relação entre lugar, função e saber produz uma dívida simbólica. Né? É isso que a gente defende, que eu defendo no texto. Né? E aí, La Jonquière, quando ele fala do educar, abre aspas, como um processo de filiação ou sujeição a ideias, desejos, sistemas epistêmicos e dívidas, fecha aspas. Então, nós podemos assim dizer que, por meio do ato de educar, algo da tradição daquele grupo é passado, restando, em consequência dessa operação, uma dívida. Vale, contudo, aqui uma importante ressalva. Quando falamos da transmissão entre o professor e o aluno, não nos remetemos à simples comunicação dos conhecimentos acumulados pelas gerações anteriores, que são ensinados na escola, como matemática, geografia ou artes. Não, não é isso. Antes, uma tradição é sempre estabelecida inconscientemente. Nós queremos dizer isso. Transmite-se nas entrelinhas da comunicação com o destinatário a própria condição de ser falante, ou seja, falhas e lapsos que dizem de uma posição singular daquele que professa no campo discursivo. O reconhecimento da dívida simbólica lança o professor na tentativa de saldá-la,
todo o tempo, né? Essa tentativa tomada na impossibilidade pelo simples fato de a dívida ser precisamente de natureza simbólica, ou seja, é impossível de ser pago. O sujeito endividado, então, assume um lugar de fala para si, dando testemunho de ter sido destinatário da fala de um outro. Assim, o devido docente afinca suas raízes na condição mesma de discípulo. E como ressalta mais uma vez a Jonquière, abre aspas, não há como driblar o fato de que o candidato deve primeiro emprestar às suas orelhas a invocação de uma palavra professoral, para depois, após tomá-la como assalto, vir a se lançar à aventura da enunciação. Fecha aspas. O aprendido é sempre emprestado de alguma tradição, que já se sabia o que fazer com a vida. Então, é na tradição, gente, que o professor, o professar do mestre, né, o professar do professor, se pronuncia, uma vez que, por ter sido aluno, agora se reconhece mestre. Eu vou falar um pouco aqui sobre a questão da implicação da palavra, utilizando um exemplo. Eu não sei se vocês viram, foi um exemplo do ano passado, logo quando nós, eu acredito que foi 2 ou 3 meses, quando a gente estava na pandemia, no início da pandemia, não me lembro agora direito qual foi o mês, mas a pandemia já tinha começado, e aí aconteceu um caso, quando a gente presenciou que as escolas fecharam, né? Então, quando a pandemia começou, as escolas, em março do ano passado, as escolas fecharam, né? Nós presenciamos o fechamento de todas as escolas brasileiras, por conta dessa emergência sanitária que nós estamos vivendo no momento. Então, no município de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, eu não sei se vocês viram na mídia, foi amplamente divulgado, lá em Lagoa Vermelha, durante a suspensão das aulas presenciais, as escolas públicas estabeleceram uma rotina na qual passaram a disponibilizar atividades impressas para serem realizadas em casa pelos estudantes com auxílio de suas famílias, como a gente vê acontecer em outros tantos lugares, né? E aí a gente tem um aluno, João Vitor, que foi o alvo dessa matéria, né? João Vitor, de 6 anos, o aluno do ensino fundamental 1, da rede estadual de Lagoa Vermelha. Ele estava em processo de alfabetização e durante o período de isolamento, né, naquele momento, ele estava em isolamento social e ensino remoto emergencial, ele fazia suas atividades escolares em casa, né? Além de falar com a professora por meio do WhatsApp. Então, a mãe ia à escola, pegava as atividades impressas, levava para casa e ele tinha algum contato com a professora pelo WhatsApp. João enviou uma mensagem à sua professora, né, por meio do aplicativo, por meio do WhatsApp. Então, eu vou ler aqui a mensagem, tá? Vou abrir aspas e vou ler a mensagem para vocês, rapidinho. Abre aspas, ele diz: oi, professora, tudo bem? Sem você, professora, eu e a mãe, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual a você. Você tem as manias de pro. Ela trabalha num restaurante. Ela só tem as manias de fazer comida. Desculpe te incomodar agora, só que eu queria falar para a senhora isso. Fecha aspas. Então, para mim, essa mensagem revela um laço educativo e de afeto que há entre professor e aluno. Esse laço se forma a partir de uma demanda do saber do estudante que se ancora na palavra da professora, né? A palavra que ela endereça a ele, né? E que ele foi buscar essa palavra, ele foi atrás dessa palavra. Deste modo, podemos dizer que são os afetos que circulam na relação, que sustentam o ato pedagógico. Ao dizer, abre aspas, sem você, professora, eu não consigo aprender bem, fecha aspas, João Vitor roga pela palavra da professora, pois acredita ser esta o caminho que o fará aprender. O aprendiz que entra no laço educativo pela via do sentimento de amor ao seu mestre, supõe ao professor um saber por ele ignorado. Né? Isso quem nos diz é a Jonquière também. A relação funciona justamente por demanda de um e disposição do outro em reconhecê-la. Né? A famosa frase de Lacan, o amor é dar o que não se tem a quem não é. Essa frase, ela nos possibilita entender que o professor entra no jogo justamente sustentando um semblante de saber. O desejo em manter o lugar de mestria é renovado na relação com o aluno,
quando o professor imprime marcas ao proferir seu discurso, causando, por exemplo, tensão, embaraço, respeito por parte do aluno. E aí me vem uma questão, né? Qual itinerário o professor deve seguir para alcançar o seu dever, né? E o próprio La Jonquière nos aponta que é preciso professar, né? O caminho só se faz caminhando. Então, esse caminho do professor só se faz professando. Hoje mesmo, eu vou contar para vocês rapidinho um outro exemplo sobre essa implicação da palavra, né, do professor, e de como os alunos, eles demandam essa palavra, né? O caso desse menino de 6 anos, e hoje eu vou contar o caso de outro menino de 6 anos, que por um acaso é meu filho, e hoje na aula remota, a professora, as aulas vão de 8 às 11h40, e ela hoje disse que iria começar a aula, mas que ela só iria dar aula para eles até 9h20, de 8 às 9h20, e não explicou, né, e disse que depois iriam outros professores. Mas ele ficou sem entender quem fecharia, entre aspas, a aula. E aí, quando a gente fechou aqui, né, a gente desconectou 9h20, que é a hora do intervalo, ele virou para mim e disse, minha mãe, quem é que vai fechar a aula? Aí eu fiz, não sei, filha, a professora disse o quê? Ela disse que ela vai ficar com a gente só até agora. E ela precisa voltar para fechar a aula, porque só um adulto pode fechar a aula. Bom, na minha cabeça, na minha viagem, é um aluno demandando a seu professor, né, ao lugar de adulto, né, que venha fazer o seu papel, né, como Hannah Arendt tanto diz, né, que nós somos o tempo todo, os adultos, os professores, eles são demandados do seu lugar de adulto, né, do seu lugar de professor, os pais também, né, então, a gente, a autoridade não quer dizer autoritarismo, né, então a gente tem que sempre se imbuir do nosso lugar de autoridade, no caso dos professores, para fazer o nosso papel. E eu acho que os alunos, independente da série que estejam, eu trouxe dois casos de crianças, né, pequenas, mas eu vejo isso também na minha atuação diária. Eu sou professora da graduação, e trabalho também com a pós-graduação. Eu vejo que os alunos também demandam de mim e de outros dos meus colegas esse lugar de professor, né? Esse lugar da autoridade. E quando eu digo autoridade, volto a ressaltar, não estou falando de autoritarismo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Autoridade nas palavras de Freire, autoridade nas palavras de Hannah Arendt. Já estou caminhando para final. Já estou caminhando, tá bom? Então, a gente faz... Então, ao escrever o texto, a gente se perguntou muito, né? Fiquei me perguntando muito o quanto de vocação há na docência, né? O quanto de vocação há na docência, né? E a gente ficou refletindo sobre o que seria essa vocação. Tem vários textos que falam sobre vocação, mas a maioria deles falam nessa perspectiva religiosa, nessa perspectiva sacerdotal, né? E o que a gente traz é do chamamento, da evocação. E aí, conforme os desenvolvimentos de La Jonquière, que foi o grande autor que eu utilizei nesse texto, além de Hannah Arendt, como eu citei, Paulo Freire, Nova, o próprio Freud, Lacan, o professor, assim como qualquer outro profissional, ele é evocado a saldar a dívida contraída quando aprendiz, né? A dita vocação não é mais do que o eco do giro discursivo no qual todo aprendiz deve se implicar para passar à posição suposta de mestria. Neste giro, ao tornar-se professor, existe uma evocação a trocar de lugar. Esta ação se assemelha à passagem de enfant, né, a adulto. Quando uma fala materna endereçada à criança de maneira não anônima possibilita a criação de um lugar no mundo para ela. Destarte, todo professor é animado ou não pela vocação de equacionar uma dívida ancorada no seu próprio processo formativo. Ao mestre,
cabe resgatar a tradição que ampara seu chamado, sua própria vocação, e ter consciência dos efeitos imponderáveis da sua palavra. Que o mestre tenha ou não sucesso nessa empreitada não depende do receituário didático metodológico. Depende de que venha ou não a reconhecer a dívida simbólica contraída na passagem da posição de discípulo a mestre. E aí, para finalizar, eu digo que essa escrita também é uma tentativa de pagar, né, diminuta e gradativamente a infindável dívida que eu contraí com o professor Leandro de La Jonquière, né? Então, cada vez que eu endereço o meu olhar, minha fala aos meus alunos, eu estou pagando um pouco da dívida que eu contraí com ele. Toda vez que eu falo desse assunto, que eu trago ele para a ordem do dia, né, para a roda de discussão, eu também estou pagando um pouco da dívida que eu contraí com ele. Muito obrigada. Espero não ter avançado muito. Não, está ótimo, está ótimo. A gente passa agora a palavra para o Marcos. Olá, boa noite novamente. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite do Instituto Langage, principalmente a Erika Parlato, pelo convite e pela parceria na produção desse livro. Está para a gente bem bacana toda a produção e a gente está gostando muito. O convite hoje foi para que eu falasse um pouco de um texto que compõe um capítulo do livro, que se chama Sobre Abelhas e Humanos, que tem um tanto a ver com o título do livro, né? As abelhas não fazem fofoca. Então, eu preparei aqui um pequeno texto e eu gostaria de lê-lo, tentando fazer justamente essa relação entre o meu texto e o título do livro, que tanto vem despertando interesse e curiosidade. Então, o texto diz assim: estamos hoje aqui neste encontro na humana condição de seres falantes, pois, diferentemente de outras espécies, habitamos em um universo simbólico. Isso implica dizer que somente podemos ser e interagir com o outro na linguagem. Essa é definitivamente o incontornável traço que nos torna humanos, a marca adâmica que nos atravessa. Ela é, ao mesmo tempo, nosso paraíso e nosso inferno. Latiate ogne, esperança voite entrate. É uma frase que tem no frontispício da Porta do Inferno, da Divina Comédia, e que quer dizer: abandonai todas as esperanças, vós que entrais. E eu utilizo essa frase justamente para dizer da nossa condição de seres falantes, né? Que, uma vez seres falantes, devemos abandonar toda esperança de um dia sair dessa condição. Em 25 de maio de 1955, no anfiteatro do Hospital de Saint-Denis, Lacan iniciou seu seminário retomando uma pergunta um tanto insólita: por que será que os planetas não falam? Ele relatou ter feito tal pergunta ao eminente filósofo, que lhe respondeu aparentemente sem dificuldade: porque não tem boca. Pois bem, as abelhas, como tantas outras espécies, possuem boca, mas ainda assim não falam com suas companheiras. Isso se dá única e exclusivamente por não se constituírem em um mundo simbólico. Aqui eu cito Leandro, que diz assim: nem as máquinas nem os animais falam, ambos rodam numa espécie de linguagem cujas mensagens conseguem reconhecer na natureza. Já o homem é o único capaz de se deparar com o dilema da compreensão e do discurso, o que faz seu mundo não ser um meio ambiente fechado do signo, mas sim o universo uma outra vez aberto do significante. Fim de citação. Alguns podem indagar que animais de diversas espécies também se comunicam por meio de sinais, muitas vezes bastante organizados, como é o caso das abelhas. Basta olharmos para os mais recentes progressos na esfera da etologia e da zoosemiótica, para percebermos o quão complexo pode ser a comunicação de algumas espécies. Um autor que falou sobre isso, né, foi Benveniste. Para ele, o linguista Benveniste. Para ele, as condições fundamentais de uma comunicação propriamente linguística parecem faltar no mundo dos animais, mesmo superiores.
Ele utiliza justamente o exemplo da comunicação entre as abelhas para mostrar diferenças significativas entre a linguagem humana e a comunicação animal. Ainda de acordo com o linguista, as abelhas são capazes de produzir mensagens e de interpretá-las de acordo com o código de sinais utilizados entre elas, condições inerentes a qualquer tipo de linguagem. Elas executam movimentos de comunicação, por exemplo, onde está o alimento, qual a direção, o sentido e a distância em relação à colmeia. Apesar da complexidade das informações que elas possam transmitir, seu tipo de comunicação muito se diferencia com a linguagem humana. Um exemplo disso está na impossibilidade de um bate-papo entre elas. Podemos assim dizer que as abelhas não ficam de prosa como fazem os humanos. Não podemos nem mesmo dizer que há uma abelha que possa de fato responder a uma mensagem recebida, mas apenas reagir a essa mensagem. Isso visto se tratar de um mecanismo puramente instintual. Como vemos, há uma distinção crucial em relação à linguagem dos humanos, enquanto estes se utilizam de códigos de modo inventivo, reutilizando signos em contextos diferentes. Do lado animal, não encontramos qualquer tipo de uso criativo. Por exemplo, o caso do papagaio, que é sempre evocado quando tratamos desse assunto, apesar de, quando domesticados, essas aves conseguirem imitar as palavras dos humanos, eles são capazes de repetir frases perfeitamente gramaticais, mas não são capazes de fabricar novos arranjos e novas palavras. Não obstante, a linguagem das abelhas terem maior ou menor desenvoltura, graças a uma linguagem sempre consistente, consideramos tratar-se de uma comunicação qualitativamente distinta da humana, pois, além de ser limitada quanto aos elementos utilizados, ela é estável, visto que permanece invariavelmente a mesma ao longo do tempo. Interessa-nos observar que existem diferenças significativas entre a comunicação animal e a linguagem humana. Consideramos aqui que não se trata de uma diferença de gradação, mas de qualidade, uma vez que a linguagem humana, distintamente da comunicação das abelhas, se faz com palavras e, portanto, caracteriza-se por sua negatividade, sua equivocidade e sua incompletude. Quando as abelhas se comunicam, não há espaço para equívocos, ruídos, polissemias, intenções, metáforas, tão frequentes das conversas entre os humanos. Do lado das abelhas, o que existe é uma relação bionívoca entre o sinal e o referente. Eles estão colados, sem faltas nem sobras. Isso significa dizer que o referente é permanentemente estável. Quando executam sua dança na colmeia, as abelhas simplesmente informam as demais o local onde foi encontrado o alimento. Não há, entre elas, nenhum tipo de deslizamento semântico. O sinal está colado, melhor dizendo, ao referente, impossibilitando assim qualquer chance de ambiguidade ou mal-entendido. As operárias simplesmente veem os movimentos repetitivos, recebem a informação e, seguindo seus instintos, vão à busca do alimento. Outro ponto que nos distancia das abelhas é que elas só vinculam informações que elas mesmas obtiveram na viagem de reconhecimento. Isso fala da impossibilidade de cada uma delas comunicarem sobre algo que não foi dado pelo ambiente. Contar acerca de uma experiência de terceiro, podemos dizer que não faz parte de sua natureza. Em suma, elas não fofocam. Para pensarmos a linguagem entre os sapiens, devemos de início considerar que a dimensão linguística é condição sine qua non para pensarmos a própria condição humana. Aqui eu cito Pinker, no seu livro Instinto da Linguagem, que diz assim: a linguagem está tão intimamente entrelaçada com a experiência humana que é quase impossível imaginar vida sem ela. É muito provável que, se você encontrar duas ou mais pessoas juntas em qualquer parte da Terra, elas logo estarão trocando palavras. Quando as pessoas não têm ninguém com quem conversar, falam sozinhas, com seus cães, até mesmo com suas plantas. A afasia, que é uma perda da linguagem que, em consequência de uma lesão cerebral, é devastadora. E, em casos graves, os membros das famílias chegam a sentir que é a própria pessoa que foi perdida para sempre.
Podemos dizer, fim de citação, podemos dizer que a experiência humana está na própria linguagem, pois fora dela nada há. Somos forjados por palavras e, por conta disso, nos relacionamos com o meio de maneira diferente das outras espécies. Diferentemente dos sinais de comunicação entre as abelhas, por exemplo, a palavra sempre se mostra insuficiente para referir-se à coisa em si. Pela linguagem, transmitimos àqueles que chegam ao mundo os saberes edificados pelas gerações anteriores. Pensamos a dimensão da palavra na transmissão dessa memória da humanidade, ou seja, há algo que é transmitido pelas gerações anteriores às gerações que chegam. É preciso considerar, contudo, que essa transmissão nunca é precisa, como, por exemplo, é a comunicação no nível dos genes, tampouco podemos dizer que ela é ensinada ou aprendida. Algo se passa no nível do inconsciente, algo que claudica, que emperra e que produz um curto-circuito. Isso institui o caráter polissêmico da linguagem humana. É essa polissemia que permite a ambiguidade da mensagem transmitida entre os humanos, fazendo com que tenhamos de lidar não só com o que é dito, mas também com o não dito ou também com o interdito. Ao abordar o tema da civilização, né, o mal-estar na civilização, Freud nos lembra que a cultura é um processo especial que se desenrola na humanidade. Mesmo sabendo que os outros animais, como... Aqui eu cito Freud, e foi uma surpresa que, em Mal-Estar da Civilização, ele também fala de abelhas. As abelhas, formigas, térmitas esforçaram-se durante milênios até encontrar as instituições estatais, a divisão de funções, a limitação impostas aos indivíduos. E aí, fim de citação. Só podemos pensar em cultura como efeito da condição de equivocidade da palavra. Isso significa dizer que, em um ato de fala, há sempre ruídos entre os interlocutores, em consequência justamente da impossibilidade da relação entre a palavra e seu referente. É exatamente por efeito desse descompasso que podemos falar em avanço cultural. A impossibilidade do encontro entre um signo e seu referente extralinguístico, e mesmo de um casamento plenamente fiel entre o significante e o significado, faz com que, a cada ato de fala, tenhamos todos que nos haver com aquilo que não entra na operação, ou seja, o que resta dizer, algo que sobra. Ao pensar na palavra ensinar, vemos que esta palavra tem origem no termo latino insignare. Este termo carrega, por sua vez, o mesmo radical de signum, que podemos traduzir por sinal, símbolo, signo. Dito isto, entendemos que ensinar, insignare, pode ser lido etimologicamente como imprimir um sinal, uma marca. Gostaria de também chamar a atenção aqui para o sentido pátrio do termo signo, usado pelos antigos romanos. Nesse campo semântico, ou bélico, né, signum referia-se ao símbolo, à bandeira a qual deveria ser seguido. Era aquele estandarte que a tropa seguia. Com essa acepção, temos, por exemplo, o termo insígnia. Assim, podemos dizer que ensinar é produzir uma marca, um símbolo, a ser seguido. Esse símbolo não é outro senão a palavra que o professor endereça ao seu aluno. Em resumo, ao ensinar, o professor produz sinais que são seguidos e criam marcas. De acordo com o professor Décio Pignatari, o termo latino signo tem seu étimo no grego antigo seknon, que depois eu acabei vendo que tem origem no indo-europeu, né? Seknon. Esse termo carrega o sentido de cortar, extrair uma parte. Daí temos, por exemplo, a palavra segmento, seção, sectário, né? E aqui eu concluo dizendo o seguinte: assim, a todo tempo, o ato de ensinar remete o professor a um aluno. Assim, a todo tempo, o ato de ensinar remete o professor e o aluno à dimensão do corte, ou seja, do impossível da comunicação eficaz e fechada, como entre as abelhas. Estando diante do aluno, o professor experimenta o fracasso de se formar um clone, uma réplica de si mesmo. Obrigado, e aqui eu termino.
Ótimo, nós que agradecemos, Janaína, Marcos, temos tempo aí agora para poder dialogar. Naman, acho que já escreveu lá no chat, quem quiser pode escrever a questão, o comentário, quem quiser também levantar a mão, Naman abre o microfone. Então, não sei, eu vi passar aí nas janelas, Marcos, outros autores, né, do livro que também estão circulando por aqui, se você quiser, né, comentar quem está por aí também. Deixa eu ver, Érica, que eu não vi as janelas. Peraí. Quem Então, for autor também vamos quiser. fazer o seguinte, os autores que estiverem presentes, por favor, se quiserem dar uma palavra. Perfeito, perfeito. Só abre o microfone. Ah, posso começar? Claro. Já que ninguém ousa, né? É muito interessante, gostei muito da primeira apresentação, Janaína, né? Eu gostei muito do termo da convocação, né? Quando um professor é convocado, eu acho que é um significante muito forte, né? E ele é convocado a quê? Bom, uma primeira questão. A segunda questão é por que ela diz que o professor tenta saldar uma dívida em relação ao quê? A quem? Né? Essas são as questões para a Janaína. Desculpa, o menino que falou das abelhas, eu adorei, né? A abelha sempre faz zoom, né? Nas nossas teias, nas nossas janelas, e da maneira como ele falou, eu pensei assim que a informática, a linguagem, né, informática, ela quase se baseou nisso, né? Não sei se é informática, o termo me foge, mas a diferença dessa linguagem das abelhas que transmite, que recebem, transmite, né? É o receptor e o emetor, e que falta emoção. E eu acho que nessa questão é que a linguagem humana se situa, né? Quando na nossa linguagem, a linguagem humana transmite a emoção, o afeto, né? Enfim, tá confuso, mas foi o que Tá ótimo, foi o que me veio. Tá ótimo, obrigada, Ana Maria. Não sei quem quer começar, Janaína ou Marcos. Bom, eu posso começar. Olha, Ana Maria, você traz questões difíceis, né, de responder. No texto, a gente traz reflexões, né, a gente levanta aí questões para a gente se aprofundar, e a gente sabe que é uma polarização grande e que é um tema que traz, no mínimo, um estranhamento, né, quando a gente vem com a questão da vocação e a docência. Eu não sei vocês, mas eu sou professora desde a minha formação lá na graduação, e mesmo quando eu passei pelo mestrado e no início do doutorado, vocação sempre foi uma coisa que eu rejeitei muito, porque eu tinha ela no lugar de vocação como algo sacerdotal mesmo, né? Ou seja, os monges que têm vocação e não recebem pelo que fazem aqui agora, recebem no futuro, né? Quando forem para o reino do céu, enfim. Então, eu separava bem docência e vocação. E as leituras de Hannah Arendt, leituras mais aprofundadas de Freire e conversas com o professor Lajoquer me fizeram ver vocação de outro lugar. Então, Ana, vocação para a gente, ela é aquilo que chama a pessoa intimamente, né? A se lançar em algo, a se projetar numa ação, né?
Vocação é a expressão de investimento nosso, investimento libidinal, né? Trazendo aí Freud, e a implicação em um labor, né? Freud, eu vou falar uma citação, dizer uma citação aqui de Freud, que ele diz o seguinte: a atividade profissional traz particular satisfação quando é escolhida livremente, isto é, quando permite tornar úteis, através da sublimação, pendores existentes, impulsos institucionais subsistentes ou constitucionalmente reforçados. Então, como eu falei na minha apresentação, cada um diz de si mesmo por meio de suas escolhas, né? Então, quando a gente fala de vocação, a gente está querendo refletir sobre como essas escolhas estão entrelaçadas, né? Como a escolha pela docência, como a permanência pela docência está intimamente ligado com esse chamamento, porque a vocação para a gente aí é um chamamento, né? Um chamamento de coisas que foram construídas lá atrás e um chamamento do apelo de um grande outro, os grandes outros da nossa vida, né? Não sei se eu consegui responder exatamente a sua questão, mas a coisa é mais ou menos por aí. Acho interessante também quando você coloca a questão da linguagem digital, né, da informática, porque me fez lembrar até anotei aqui, de um texto de Lacan, do Seminário 2, que ele fala a cibernética, está no título do texto. E ele vai falar justamente dessa linguagem, né, que surgia na época, de uma linguagem binária, uma linguagem que trabalha justamente nesse casamento entre o signo e o referente. Então, há uma ligação direta que não permite equívocos. Então, isso talvez aproxime aí a linguagem das máquinas à linguagem dos animais, né, que são linguagens mais precisas e com menos equivocidade, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, também falta a experiência. Falta a experiência à máquina, falta a experiência ao reino animal também. Então, como o Leandro uma vez falou, falta a experiência amorosa. Então, é isso que quando você falou assim, uma coisa mais fria, talvez seja nesse sentido de faltar uma experiência amorosa às máquinas e também, podemos dizer, aos animais. Aqui me fez lembrar uma experiência que eu venho tendo aqui ultimamente. Eu adquiri como é que chama? Uma assistente virtual que eu comprei da Amazon, ela chama Alexa. E aí ela nos diz as informações do dia, qual é a minha agenda, qual é o horário, qual é a temperatura lá fora, se vai chover, se não vai chover. Mas a Alexa, eu não posso perguntar, eu não posso, por exemplo, pedir que ela me conte sobre o que ela acha da política atual ou da pandemia, ou bater um papo com ela, né? Então, apesar de toda a sua eficiência em dar informações, a Alexa ainda falta digamos, essa experiência amorosa que somente os humanos têm. Então, talvez até seja tema para um próximo texto, né? A Alexa não faz fofoca também, a Alexa não bate papo. Exato, isso quer dizer, ela não vai nem bater papo, nem lhe contar uma fofoca. Ótimo. Ainda. Pois é. Ainda. Por enquanto. Naman, se você tiver a capa do livro para a gente poder apreciar. Né? Suspense. Aparecendo? Ainda não. Não? Está no caminho. Pronto, perfeito. Tá. Então, o livro foi organizado pela Janaína e pelo Marcos, né? E esse título aí, convidativo, instigante, as abelhas não fazem fofoca, estudos psicanalíticos
no campo da educação, né? Então, fica o convite. Terão outras atividades, né, como essa de hoje, mas com outros autores também, aí, então, que participaram da coletânea, inclusive com a própria presença do professor Leandro Lajunquier, que mora em Paris e que no horário do seminário às 19 horas, né, tem dificuldade de participar porque é meia-noite em Paris. Então a gente vai providenciar uma atividade para o lançamento do livro num horário mais razoável para o Leandro, né? Então fiquem atentos aí nas redes sociais para poder ver quando isso vai acontecer em breve. Vocês gostariam de fazer uma fala final, Marcos, Janaína? Eu gostaria de falar de minha alegria de estar aqui hoje e também do lançamento do livro. Para a gente foi uma grande conquista, porque é um livro coletivo, um livro que muitos autores, todos os alunos do professor Leandro, isso para a gente foi bem bacana, poder fazer essa homenagem no seu aniversário de 60 anos. E tentar, como diz a professora Janaína, tentar um pouquinho pagar essa dívida simbólica aí com o nosso professor. E também fazer dizer que o termo, né, que da onde surgiu esse título, é do professor Leandro. Ele costuma falar em seus seminários e as abelhas não fazem fofoca, e a gente, então, pescou essa expressão para poder colocar no nosso livro, o título do nosso livro. Então, tem tudo a ver aí com essa perspectiva da homenagem. Exatamente, exatamente. E dizer também que os textos, eles são frutos de investigações acadêmicas, né, orientadas pelo professor, que tem uma personalidade libertária e que tem grande vivência psicanalítica no campo dos estudos em educação, né, e ele nos inspirou nessa jornada. Agradecer à editora Langagem, agradecer a você, Érica, pela oportunidade dessa parceria, né, com a sua editora, com essa editora, o que nos deixa muito, muito felizes, dá um grande respaldo ao nosso trabalho também. Eu acho que foi uma parceria muito, muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está aqui hoje. Aproveito para dizer que Júlia Anacleto, que foi autora do primeiro livro dessa coleção, né, que o Leandro coordena, também está aqui presente. Obrigada pela presença, Júlia. Acho que esse tema, né, psicanálise e educação, ele merece, né, ser tratado, ser trazido aí à tona, né? Então, o Leandro Lajunquier coordena uma coleção aqui com a gente, na editora do Instituto Langage, né, sobre esse tema, e eu espero que tenham outros livros aí que vão também fazer parte dessa coleção. Mas em breve, então, a gente vai ter algumas atividades para que vocês conheçam o livro organizado, então, pela Janaína e pelo Marcos, com trabalhos acadêmicos de outros, né, orientandos aí do Leandro, como a Júlia também tem, né, essa história aí, né, junto com o Leandro. O Naman me pediu para avisar, né, Naman, que a gente tem em breve um congresso em julho, aproveitando que vocês estão por aqui hoje, sobre bebê. Aí a gente foge um pouquinho da psicanálise e educação, porque a gente vai estar falando realmente dessa faixa etária inicial, lá, 0 a 3 anos. Hoje já tem creche, né? Já tem creche, né? O Sérgio está me dizendo, olha, tem creche, né? Tem berçário, como se chama no Brasil. Então, quem tiver interesse, né, pode dar uma olhada no site lá do Langage, acho que o Naman também colocou no chat, né, Naman? Então, este ano é a 7ª edição do Congresso. Ellen colocou, obrigada, Ellen. É a 7ª edição do Congresso. Ele começou a acontecer em 2009, acontece um ano em Paris, um ano no Brasil, em Belo Horizonte, e esse ano, devido à pandemia, aí ele vai acontecer totalmente à distância, né, via Zoom. Então, isso favorece aí, em termos de custos, né? Não é necessário viajar a Paris, e a pedido de Alfredo Jerusalins, que ele já até me incumbiu de fazer um panorama na cidade, né, para a gente se sentir um pouco em Paris durante o evento. Então, vão ser 4 dias com vários profissionais, é um congresso transdisciplinar, bilíngue, francês, português, francês, né, totalmente traduzido o tempo todo, com profissionais de áreas diferentes em torno do bebê. Então, fica o convite a vocês. Naman, podemos encerrar, então, no nosso horário aqui, perfeito?
Nosso horário, sim. Tá bom, então, agradeço a presença de vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira, 19 horas, e agradeço novamente ao Marcos e à Janaína. Até breve.